O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vende este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, lhe disse: deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Semana Santa, irmãos e irmãs, se abre agora nessa segunda-feira, depois de contemplar a entrada de Jesus em Jerusalém, se abre com esse gesto que parece muito simples, mas esconde uma grande profundidade. A gente está aqui no Evangelho segundo São João, e como é sabido, São João não costuma repetir aquilo que os outros evangelistas já escreveram. Ele que foi o último a escrever o seu Evangelho, já era bem conhecido, o relato de Mateus, de Marcos, de Lucas. Então muita coisa João não conta, não repete, que o texto dos outros três é muito parecido, tanto que eles são chamados evangelhos sinóticos, que quer dizer que com um mesmo olhar, você pode enxergar os três ao mesmo tempo, porque o texto deles é muito parecido e é até igual em certas partes. E João não costuma acompanhar os outros três, ele conta coisas que não aparecem nos outros evangelhos. Mas algumas coisas, algumas pouquíssimas coisas, ele também conta, com alguns detalhes próprios dele, que os outros não contaram. Então aqui, em todos os 4 evangelhos, a gente encontra esse fato, esse acontecimento de Maria de Betânia, que unge a Jesus com um perfume de um grande valor. É interessante comparar essa narrativa de João com a dos outros, porque nos outros evangelhos não é só Judas que reclama disso,
e fica indignado. Os outros discípulos também aparecem incomodados com esse gesto. Ali, provavelmente, se a gente quisesse juntar as duas narrativas, a gente pensa que Judas falou, mas os outros também concordaram com aquilo que Judas estava dizendo. Que desperdício de dinheiro, um frasco de perfume, e todo o perfume, maior é o valor dele, e menos você coloca para ficar perfumado. Mas essa mulher, ela derrama todo o perfume, e mais ainda, de acordo com o que aparece nos outros evangelistas, ela quebra o frasco do perfume. Demais quebrar o frasco do perfume, ali o detalhe era um frasco de alabastro. Alabastro é uma pedra, até hoje ela é usada de forma ornamental, é um tipo de mármore que tem uma característica muito preciosa. Ele é uma pedra que deixa atravessar a luz. A pedra, ela é lúcida. Então, ela é quase que uma pedra iluminada, né? Leitosa, assim, iluminada. Foi a pedra usada como janela nas antigas igrejas ainda dos primeiros séculos, antes que inventassem o vitral, aquele vidro colorido com as imagens dos santos, antes dos vitrais, eles cobriam as janelas das igrejas com essa pedra, com esse alabastro. Aquele bonito vitral do Espírito Santo que existe na Basílica de São Pedro, que muitos olham e dizem, é um vitral. Não é um vitral, aquilo não é vidro, é pedra. É justamente essa pedra de alabastro que foi encaixada ali, foi feito o desenho do Espírito Santo em forma de pomba com aquela pedra. Então, durante o dia ela fica luminosa, porque reflete a luz, deixa passar a luz do sol, mas de noite ela não fica escura como os vitrais, Vocês já viram que quando a gente vai numa igreja de noite, uma igreja que tem vitrais, a gente olha para os vidros, eles estão pretos, estão escuros. Isso não acontece com o alabastro, ele mantém a sua cor mesmo quando não tem luz, ele continua bonito como uma pedra. E é justamente desse material precioso que era feito aquele frasco de perfume. Então, ali tudo foi perdido para nunca mais ser usado, para nunca mais ter outro uso, nem outra função, para nunca mais ser reaproveitado por nada nem por ninguém. Todo o perfume é derramado e o frasco é quebrado, é rompido, fica inutilizado. Essa é a atitude própria de todas as religiões. Quando querem consagrar alguma coisa para Deus, quebram tudo. Há pouco tempo, os arqueólogos lá em Israel encontraram perto do lugar chamado Silo. Tinha sido ali o primeiro templo, antes de existir templo em Jerusalém. Eles tinham colocado a tenda com a Arca da Aliança nesse monte que era chamado Silo. E ali os arqueólogos encontraram milhões de caquinhos de cerâmica, porque as pessoas
levavam sacrifícios para aquele lugar, comiam ali a refeição sacrificial, tá? Porque uma parte era oferecida para Deus, outra parte voltava em forma de alimento para a pessoa, né? É daí que é também o fundamento do sacrifício da Eucaristia, né? Tem a ver com esses sacrifícios de comunhão que também se transformam em alimento, a oferenda vira alimento, né? E depois de eles comerem a parte deles, daquele sacrifício, eles quebravam os pratos, quebravam o prato de cerâmica para ele nunca mais ser usado, não ter nenhum outro uso a não ser aquele. Ou seja, uma doação total, uma consagração total, uma disponibilidade total, uma ausência de cálculos, de dizer, bom, vou comprar esse perfume, vou usar um pouquinho para ungir Jesus, depois vou guardar para alguma outra ocasião. Ou esse frasco aqui eu vou esvaziar, mas eu vou guardar ele porque é um frasco precioso, de repente para colocar um outro perfume, alguma outra coisa, aí eu guardo para mim. Tá? Não, ali nada é guardado, tudo é oferecido, tudo é entregue. E fazendo isso, essa mulher que João nos especifica, que é Maria de Betânia, ela, de certo modo, já anuncia todo o mistério da paixão de Cristo, da sua entrega. Cristo vai se entregar totalmente, não vai reservar nada para si mesmo, vai dar, vai entregar tudo, vai entregar até a última gota do seu sangue. Costumo já contar para vocês, já contei algumas vezes, quando eu era pequeno, perguntei para uma tia minha o que queria dizer isso, que tinha saído sangue e água do peito de Jesus quando foi perfurado pela lança. E ela, na sua simplicidade, me disse, esse sangue e água é o jeito de Jesus dizer, olha, eu já dei tudo, já entreguei todo o meu sangue, não guardei nada para mim. Então, aqui só resta aquela aguinha do corpo, porque o sangue não tem mais nada, já foi todo dado, todo entregue. Então, irmãos e irmãs, essa Semana Santa, ela começa debaixo desse sinal, que ele é tão importante, que Jesus diz, e aparece nos outros evangelhos, por onde quer que esse evangelho seja anunciado, será recordado o gesto dessa mulher. E de certo modo, a igreja toda relembra, e não só relembra, mas repete o gesto dessa mulher, não somente na parte ornamental das igrejas. Quantas vezes a gente escuta também essa coisa de por que enfeitam tanto as igrejas, por que deixam as igrejas tão bonitas, podiam usar esse dinheiro para dar aos pobres. A mesma coisa que os discípulos disseram, que Judas disse, né? Mas não só a igreja, entre aspas, desperdiça, e é claro que esse desperdício nunca impediu a igreja de ir ao encontro dos pobres, dos miseráveis, né? Como também, de uma forma mais profunda, existe sempre na igreja a realidade daquelas pessoas que se consagram inteiramente a Cristo, que entregam a sua vida, o seu corpo, a sua alma, sem medidas. E que bonito é isso, e que misterioso, né? Dizia um autor do século XIX, dizia, qual dos personagens do passado
uma pessoa dedica toda a sua vida? A ninguém, porque você só pode dedicar a tua vida a alguém que está vivo. Ele dizia: está aqui a prova de que Jesus está vivo. Essa é a prova que até nos dias de hoje você encontra jovens, moças, rapazes, que tinham a vida toda pela frente, que podiam fazer grandes coisas, pessoas cheias de talento, pessoas cheias de qualidades, e de repente, para o espanto da família, dos pais, às vezes da própria igreja, da própria comunidade, dizem: eu quero deixar tudo para seguir a Cristo. Esse é o coração da igreja, e essa também é a atitude nossa quando a gente está entrando agora no limiar dessa Semana Santa. A gente olha e contempla: Ele entregou tudo para mim, não reservou nada para si mesmo. Como é que eu posso reservar alguma coisa diante dele que não se poupou em nada, que entregou tudo para mim, que entregou tudo por mim? A gente lembra em cada Eucaristia, cada vez que você recebe a Eucaristia, você não recebe um pedacinho de Jesus, uma fração dele. Se tem 100 pessoas numa igreja, você não recebe um centésimo de Cristo. Você recebe Ele todo, porque Ele se entrega sempre assim, todo. E é justamente esse todo, esse total, essa entrega total, é que o Espírito Santo convida o nosso coração a ter como atitude nessa Semana Santa. Ele entregou tudo por mim, Ele deu tudo por mim. Eu também quero entregar e dar tudo para Ele, tudo aquilo que Ele me pediu.